para crianças do 4º ano. A nossa disciplina hoje, língua portuguesa, nós vamos estudar hoje um texto dramático na página 65. Então, por favor, peguem o livro de vocês e nós vamos devagarinho, eu vou apresentando o texto para vocês, pois ele é muito longo. Temos que ter muita calma na hora que nós vamos fazer a nossa resolução. Então, o texto é o casamento da Emília, né? O episódio da obra de Reinações de Narizinho de Monteiro Lobato, adaptação de Júlio Gouveia. Aí tem aqui o nome dos personagens, vocês vão ler o nome dos personagens, vão fazendo a leitura, tá? E aí, nessa leitura, vocês vão saber o que cada personagem faz, certo? Por exemplo, a Emília, boneca de pano, a Narizinho, sua dona e amiga, Pedrinho, primo de Narizinho, o Rabicó, um leitão guloso, tia Anastácia, a cozinheira negra e simpática e o Visconde de Sabugosa, assim sucessivamente. Aí tem a apresentação do cenário, né? Porque num casamento desse dramático, num drama, tem que ter as cenas, né? Vocês lembram do nosso teatro, que a gente estava encenando as coisas? Pois é assim, tinha cenário, tinha os autores, cada aluno fazia uma coisa, assim, a mesma coisa. Só que aqui é um drama. Aí tem as falas aqui da Narizinho, do Rabicó, da Emília, a voz de Pedrinho, e assim sucessivamente. Agora vamos mudar para a página 66. Novamente vem o Pedrinho, vem a Narizinho e o Pedrinho, né? O que eles estão falando, o que eles estão fazendo, está tudo informando para vocês. Aí vem novamente a Emília e Pedrinho. Já leram? Pedrinho e Narizinho agora. Aí vem os três. Novamente, Emília, Pedrinho e Emília novamente. São os autores desse drama. Narizinho, Pedrinho e Narizinho. Aí lá no finalzinho vem a Emília, Pedrinho e Emília novamente. O texto é assim, aí vamos passar para a página 67. Tá? Aí você vai ver o que Pedrinho está fazendo, o que Narizinho está dizendo. Pedrinho novamente, aí aqui embaixo o Narizinho. Fala aqui do cenário também. Narizinho novamente entra em cena. Aí vem o Rabicó, vem novamente a Narizinho, aí vem Narizinho e Rabicó e assim sucessivamente, certo? Aí tudo é Narizinho e Rabicó, certo? Agora vamos passar para cá, para a página 68. Página 68. Vem o Rabicó e a Narizinho, né? Vem a cena deles. Aí vem a Narizinho novamente, a Emília, Narizinho, Emília, Narizinho, Emília, Narizinho novamente. Vocês vão fazendo a leitura aí, não se preocupe que nós vamos voltar. Aí vem de novo a Narizinho, a Emília, perdão, Narizinho, Emília, Narizinho, Emília, Narizinho, Emília. Aí vem Pedrinho e Narizinho. Aí já muda aqui, né? Aí Pedrinho e Narizinho, Pedrinho e Narizinho, Pedrinho. Tá?
Voltem lá ao texto, por favor, que agora nós vamos fazer o estudo do texto, tá? Tem várias perguntas aqui, certo? A primeira pergunta: com qual objetivo um texto dramático é escrito? O texto dramático, ele é escrito para posteriormente ele ser encenado e representado. Lembram lá no início que eu falei? Nesse texto dramático, a gente quer saber quem são os personagens, né? Aí aqui na segunda diz assim: quem são os personagens do texto dramático apresentados? Nós temos a Emília, o Narizinho, Tevinho, Rabicó, Tia Anastácia, o Visconde de Sabugosa, certo? São todos aqueles lá do texto. Aí a terceira questão pergunta assim: todos esses personagens aparecem no texto lido? Qual deles está na lista e é apenas não mencionado? Não. A resposta nossa é não. Nem todos os personagens aparecem no texto lido. O Visconde de Sabugosa é mencionado, mas ele não aparece no texto, certo? E também no texto dramático, nós queremos saber aonde se passa a história. É possível saber? Sim, a história se passa no recanto do sítio do Pica-Pau Amarelo, com a porteira do pasto de um lado e uma seta que diz sítio do Pica-Pau Amarelo. É possível saber porque no início do texto há uma descrição do cenário. Lembro que lá no início do texto nós lemos como era esse sítio e tudo mais. Nos textos dramáticos, geralmente há uma lista de personagens, a descrição dos locais em que se passa a história. Esses elementos ajudam a determinar quantos autores atuarão no espetáculo e como será o cenário, entre outros aspectos. Lembra que a gente estava comentando? Número 5. Como o Narizinho teve a ideia de casar com Rabicó? Logo no início da história, ela dá uma porteirada em Rabicó. Você já leu, você já deve ter percebido, que grita de dor. Então ela diz a Narizinho que quando ela se casar, a dor passa. Nesse episódio, o Narizinho tem essa ideia do casamento. Já na página 71, a pergunta número 6 é assim: Emília se interessou pelo casamento por quê? Inicialmente não, pois ela achava que não tinha gênio para ser casada e nem via ninguém que a merecesse. Além disso, ela achava Rabicó guloso e mentiroso. Temos uma pergunta sobre o texto, né? O texto tem um narrador? Não, gente, ele não tem um narrador. O narrador é aquele que sai narrando a história, tão lembrado, né? Porque a gente já deu um texto, quem é o narrador, quem é o personagem, agora veio justamente essa pergunta para vocês. Número 8. Como então o leitor sabe qual personagem que está falando? O nome do personagem aparece no início de cada fala. Estão lembrados? Lá no início que a gente estava lendo, aí lembra o personagem que está falando. Número 9. O texto dramático ele não começa com o diálogo dos personagens, mas com uma frase. Assim você vai assinalar a afirmação correta sobre ela.
A primeira frase diz assim: a frase mostra os atores combinando como agir em cena? Não. A frase do meio fala assim: a frase orienta como a cena deve ser encenada? Sim. E a última diz assim: a frase é um erro do autor, pois não poderia aparecer? Não, é a frase do meio que é correta, porque esse texto, ele orienta como a cena deve ser encenada. Número 10. Há outras frases semelhantes a essa no texto? Circule uma delas. Vamos passar para cá. As frases que orientam a maneira de gesticular, as roupas que serão usadas, a entonação de voz, a expressão, o personagem deve se manifestar, e as informações sobre os cenários são chamadas do quê? De rúbricas. As rúbricas são textos dramáticos que têm sentido para quem lê o texto. Por quê? Sim, pois é por meio delas que o leitor saberá ou imaginará o que sente cada personagem, onde e como a cena se desenvolve. Página 72. Número 13. Como será que foi o casamento da Emília? Desenhe como você imagina. Você vai imaginar o casamento da Emília e você em seguida vai fazer um desenho. Agora, transforme seu desenho em um texto para ser encenado. Não se esqueça das rúbricas, de iniciar com o nome dos personagens antes das falas e nem do cenário. Não esqueça nada dessas coisas, tá? Então, por hoje é só. Leio novamente todo o texto bem devagar e vocês vão trabalhar fazendo respondendo essas perguntas, tá certo? Até breve.